É a véspera do Shabat, Parashat Toldot, e nossos followers estão se juntando para ouvir sobre a Parashá dessa semana. A Parashá é Parashat Toldot, Toledot, e nessa Parashá, nessa porção semanal, acontecem muitos assuntos. Mas hoje vamos ver um versículo. Esse versículo é o seguinte: Yitzhak, o segundo dos três patriarcas, tinha que mudar para outro país. Diz o versículo: daí ele subiu até Be'er Sheva. Quando ele veio para Be'er Sheva, Deus apareceu-lhe nessa noite e disse: eu sou Deus de teu pai Abraão. Não temas. Palavras importantíssimas. Não temas, pois estou contigo. Eu lhe abençoarei e a você farei teus descendentes numerosos por causa do meu servo Abraão, que é o pai do Isaac. Aqui Yitzhak ganhou uma promessa de Deus. Não temas, pois eu estou contigo. E encontramos no pai do Isaac, no pai do Yitzhak, também encontramos um versículo quase igual. O versículo diz o seguinte: Deus veio a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Tua recompensa é muito grande. De novo as mesmas palavras: não temas. E também o neto de Abraão, o filho do Yitzhak, quase as mesmas palavras. Quando Yaakov tinha que fazer a viagem da Terra Santa para o Egito, de se encontrar com seu filho Yosef, que era o vice-rei no Egito naquele tempo, está escrito o seguinte: que Deus falou a Yaakov numa visão à noite e chamou ele Yaakov, Yaakov. Yaakov respondeu: eis-me aqui. E Deus falou para Yaakov o seguinte: eu sou o onipotente Deus de seu pai. Não tema em descer ao Egito, pois lá eu lhe farei uma grande nação. Ou seja, tanto Abraão, Isaac e também Jacob receberam uma promessa: não temas. Não fique com medo. Estou contigo. E obviamente, quando Deus está com nós, ou é o nosso escudo, ou que Deus está dizendo que vai nos acompanhar, isso é uma promessa que realmente não tem mais medo, mais motivo para ter medo. Mas quando olhamos no contexto desses três versículos, encontramos algo muito estranho. A promessa aparentemente vem cada vez um pouquinho atrasada. Vamos pegar e começar com a vida de Abraão. Nosso patriarca Abraão não teve uma vida fácil. Ele foi jogado numa fornalha pelo rei Nimrod, onde que foi exigido dele servir ídolos e não acreditar em Deus único. Com um grande milagre, Abraão Abino se salvou. Depois a sua esposa Sara foi sequestrado pelo faraó do Egito. Em seguida, ele tinha que lutar contra os 4 reis. Depois havia fome na terra. Durante todo esse tempo, não se escuta a promessa de Deus para Abraão: não temas, porque eu estou contigo. Quando mais ele precisava, passando tantas dificuldades, onde que uma promessa de Deus: eu estou contigo, não tem nada para temer, seria muito benéfico, seria uma força
tanto necessário naquele tempo. Mas Abraão não recebeu naquelas horas essa promessa: eu estou contigo, não fique com medo. Mas, diz o versículo, quando tudo se acalmou, quando tudo já aparentemente foi resolvido, e todo mundo já conheceu a grandeza de Abraham, ele foi aceito como um grande líder, quando realmente não tinha mais motivo para se assustar, ou para ficar com medo, está escrito que Deus chamou Abraão e falou para ele: agora não fique com medo. Por que só agora? E todo o tempo. O que está por trás desse não ter medo? Que tipo de medo está se tratando aqui que Deus tinha que apoiar o nosso patriarca Abraão? Idem acontece com Yitzhak, chamado Isaac. Yitzhak também sofreu muito. Ele morava no sul da Terra Santa, onde que é muito seco e muito quente. E sempre faltava água. Yitzhak se dedicou para cavar poços de água e encontrar os poços que seu pai Abraão já cavou e foi tirado dele. Mas assim que ele ia conseguir encontrar poços, encontrar água, as pessoas à sua volta chegaram a ele e falaram: olha, você não tem direito de cavar aqui, é a nossa área. E por isso, os poços que você cavou são nossos. No fim, eles expulsaram Yitzhak. E ele tinha que morar no outro lugar, que ele foi para Be'er Sheva, ele foi para uma outra terra. Mas quando tudo aparentemente se acalmou, Deus se revela para Yitzhak, para Isaac, fala para ele: não fique com medo. Agora, obviamente, já terminou tudo, não tem mais motivo de ficar com medo. Porque durante todo o trajetório da sua vida, ele não teve essa visão e essa promessa: estou contigo, por isso não temas. E Ide vai ser a pergunta sobre o terceiro dos nossos patriarcas, Yaakov. Deus fala para ele para não ter medo, quando ele tinha 110 anos, já passou uma vida, e já escutou e viu demais. Seu próprio irmão Esaú quis lhe matar. Seu tio Labão enganou-lhe tantas vezes durante 20 anos. Depois ele teve uma dificuldade com sua filha Dina, que ela foi sequestrada. E depois perdeu seu único filho José, para 22 anos, achou que ele já não está mais parte do nosso mundo. Durante todo esse tempo, Deus não se revela para Jacó, para falar para ele: não fique com medo. Mas, finalmente, quando Yosef se tornou vice-rei do Egito, se revelou para seus irmãos e está pedindo para Jacob descer para o Egito, onde que de fato desceu, e ficou lá os melhores 17 anos da sua vida, agora Deus se revela para Jacob e fala para ele: não fique com medo. Que tipo de medo que está se tratando daqui? Que justo quando aparentemente as dificuldades terminaram, ali tem uma visão, os três patriarcas receberam uma visão: não fique com medo. Qual medo que a Torá está se referindo? O medo muito conhecido e é muito grande é o medo de falar em público. Falar em público para muitas pessoas gera um medo que é insuportável. Pessoas que eles são capazes de ir lutar numa guerra ou enfrentar situações muito adversas, muito difíceis. Pessoas que lutam para seus negócios e comércio dar certo. E é uma luta mesmo. Essas mesmas pessoas, quando se pede para eles falar em público, eles ficam com muito medo. E qual que é esse medo? É o medo da rejeição, de ser ignorado, de ser colocado do lado,
as pessoas não concordar, de não aceitar a ideia e de tornar ele um palhaço. Esse medo é um medo terrível. Por isso encontramos o seguinte: Abraham, Isaac e Jacó, nossos três patriarcas, cada um deles tinha a sua missão na vida. Eles deveriam difundir e divulgar o conceito de Deus único para o mundo inteiro. O mundo naquele tempo era com ideias diferentes, idolatria, e não conheceram o fato que Hashem Echad, Deus é um e único. Os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, a missão da sua vida era difundir a grandeza de Deus e como que tudo depende de Deus e como que Deus manda e cria tudo. Mas, quando eles mudaram para um novo lugar, quando tinham que fazer uma mudança grande na sua vida, uma mudança de um país para outro, encontramos sempre que Deus se revelou a eles e falou: não fiquem com medo. Quando Yitzhak tinha que mudar para Be'er Sheva, Deus falou para ele: não fique com medo. É uma mudança grande. Você não sabe como as tuas ideias vão ser recebidas. Você não sabe se as pessoas vão concordar contigo. Mas não fique com medo. Eu estou contigo. Já que você está indo para difundir e divulgar o nome de Deus único no mundo, não fica com medo. Mas não é um medo de algo acontecer com medo de não ter sucesso na missão. Isso para essas pessoas tão grandes, nossos patriarcas, não conseguir dar continuação, sequência, numa missão tão importante que é a missão da vida deles, colocou eles em choque e medo. Cada vez Deus tinha que apoiar eles e falar: não fique com medo. Isso é interessante, porque nós pertencemos a um grupo do Hasidim, adeptos do Rebbe do Chabad, e muitas vezes o Rebbe mandava jovens para os 4 cantos do mundo, países distantes, onde que eles jamais que viram um rabino, jamais que viram falar sobre a Torá, onde que as ideias eram totalmente diferentes. E esses rabinos foram para todos os lugares do mundo, cada um com sua missão de ensinar as pessoas, de despertar as pessoas para se dedicar para Deus com todo o coração. Às vezes esse jovem rabino fica com medo. O medo: será que é possível ir para um lugar onde que não conhece a língua, não conhece a mentalidade, onde que as pessoas têm ideias diferentes? E eu vou num lugar assim, eu vou me colocar assim com essa postura forte, tentando mudar o mundo? Será que temos essa força? Deus está com nós e diz: não fica com medo. Desde que você está andando comigo, com a verdade, você vai ter sucesso. Por isso, Jacob na sua descida para o Egito, Abraham nas mudanças na sua vida, Yitzhak quando viaja para Perishar, cada vez era uma mudança de um lugar para outro. Mas não era apenas um lugar físico, era uma mudança de uma situação para outra, de uma realidade para outra, onde que os conceitos de Abraham, Yitzhak e Jacob não eram aceitos tão fácil. Houve nesses lugares uma briga, uma disputa: será que vamos seguir, se vamos até dar ouvidos para essas ideias do Abraham, Yitzhak e Jacob? Acreditar realmente que há um Deus no mundo e Ele é responsável por tudo que está acontecendo. Ficaram com medo se eles vão ter sucesso. E Deus se revela a eles, e da mesma forma a cada um de nós. Não fica com medo, estou com vocês. Vocês têm que ir com a verdade. Vocês têm que seguir aquilo que vocês acreditam. Mas se vocês vão seguir aquilo que vocês acreditam, e vocês vão seguir aquilo que a Torá e Deus
estão pedindo de nós é um sucesso garantido. Eu estou com vocês. Não fiquem com medo. Não temas. Um ensinamento importantíssimo para nós. Deus está com nós. Nada para ter medo. Às vezes nossos vizinhos não gostam muito daquilo que a gente pensa, com certeza o que a gente fala. A sociedade não sempre nos aceita com tanta facilidade. Afinal das contas, queremos mudar e elevar o nosso mundo. Mas a resposta é: não fique com medo. A verdade vence. Se vocês vão com conceitos verdadeiros, baseados sobre a Torá e os mandamentos de Deus, nós vamos vencer. E nada para ter medo. Já que Deus está com nós, isso é um grande motivo para simchá, para alegria. É um sucesso garantido. Por isso, vamos enfrentar o nosso mundo com toda a força de Deus, a força da verdade, a força da alegria. Shabbat Shalom a todos e muito, muito simcha. Shabbat Shalom.